Mulher, aqui neste vídeo eu vou te ensinar a mostrar para o seu ex o que ele perdeu. Sem você precisar ficar se humilhando, sem você precisar ficar postando indiretazinha para ele. Então, se você quer saber como mostrar nas entrelinhas para o seu ex o que ele perdeu, mas focando em você, sem ficar fazendo coisas muito loucas que colocam a sua dignidade na lata do lixo, tu fica por aqui, porque até o final deste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo do que você deve fazer. Uma coisa que muitos de vocês não sabem é que quem termina um relacionamento, o cara quando te dá um baita de um pé na bunda, um tempinho depois, ele vai ser mordido por uma pulguinha da dúvida, para ele saber se ele fez algo certo ou algo errado. Uma pulguinha da dúvida que vai ficar ali, martelando na cabeça dele, levantando questionamentos sobre ele ter tomado uma decisão de fato bacana ou uma decisão completamente equivocada. Então, o que acontece? Esse cara, ele vai tentar angariar, vai tentar compilar informações que ajudem com que ele reforce a atitude que ele teve, ou seja, terminar com você. Só que é nesse meio tempo que você vai começar a agir e você começa a agir errado. Você começa nesse meio tempo a fazer um monte de bobagem que fazem com que esse cara concretize e chegue à conclusão de que de fato ele tomou uma decisão correta para a vida dele. Então, primeiramente, você precisa muito abrir esse seu coração, essa tua mente, para a gente falar sobre coisas que você não deve fazer. Eu sempre falo nos meus vídeos, mas parece que não entra muito na tua cabeça, por isso que eu gosto muito de repetir, é que você não pode ser a mulher que fica cercando ali o cara depois do término do relacionamento. Porque lembra, ele vai tentar achar motivos para ratificar a decisão que ele tomou. E se você der motivos que sejam coerentes que reforcem positivamente a atitude que ele tomou, ele não vai pensar em voltar com você. Pelo contrário, ele vai se sentir muito tranquilo pela decisão que ele tomou. A gente acha que nós tomamos as nossas decisões 100% de forma racional. Nós temos a fantasiosa ideia, porque de fato é uma fantasia, de que tudo que nós fazemos na nossa vida é completamente racional. Tem até um livro que fala sobre isso, que inclusive não está aqui, ele nunca está aqui quando eu quero mostrar ele para você. Que ele fala em relação a isso, que primeiro nós tomamos as atitudes, depois nós justificamos as atitudes que nós tomamos racionalmente. Então, pra gente, as nossas atitudes são extremamente racionais. Só que é mentira. A gente não sabe disso. Às vezes, a gente toma umas atitudes extremamente meio que absurdas. Por exemplo, eu vou... não sei. Eu vou sair pra rua com uma blusa de manga. E sair. Uma decisão automática, sem ser muito pensada. Aí, no meio do dia, o tempo vira. Aí eu vou justificar racionalmente a atitude que eu tive, da escolha da minha blusa de manga. Eu vou falar assim, mas também esses dias estão estranhos, né? Então foi melhor mesmo eu sair com essa blusa de manga. Eu pensei muito bem. Só que na verdade eu não pensei em nada. Foi uma atitude completamente automática que eu tive. Isso aqui é um mero exemplo. No nosso dia a dia, a gente tem várias atitudes nessa linha. Atitudes completamente automáticas. E que a gente justifica racionalmente. Então, a gente tem a fantasiosa ideia, uma ideia muito louca, de que as nossas atitudes são 100% racionais. Claro que não. As nossas atitudes são muito mais emocionais
do que nós prevemos. Às vezes até muito mais do que nós gostaríamos. Então por que eu tô te dizendo isso? É que da mesma forma que você tem atitudes completamente emocionais e às vezes nem sabe porque você justifica pela sua razão, o seu ex também. Então ele pode sim ter tido várias atitudes emocionais que depois ele justificou com a razão. Por exemplo, terminar com você. Então por isso, olha que loucura, o nosso cérebro é uma parada muito bizarra. Por isso que ele vai tentar achar validações e pontos que validem a atitude que ele teve. Por isso que nesse meio tempo, geralmente, esse ex, ou ele se afasta de vez de você, ou ele de fato demonstra que está sentindo muita saudade, quer voltar, mas não necessariamente porque ele está sentindo saudade mesmo, mas sim porque ele quer verificar se de fato ele teve uma atitude correta. Então por que você lasca tudo nesse meio campo? Porque é nesse meio tempo de verificação, que é quando você quer dar uma de doida, que é quando você quer ficar correndo atrás do cara, que é quando você quer ficar... Gente, mulher, pelo amor de Deus, eu falo isso porque eu já fui assim. Já fui assim. É quando você quer ficar stalkeando o cara pra saber se ele tá com outra. É nesse meio tempo. Nesse meio tempo que o cara tá avaliando se teve atitude certa ou errada, porque olha só, os homens, assim como nós mulheres, eles não passaram por uma escolinha de relacionamento. Eles não aprenderam desde pequenininhos a se relacionar, não. Então não pense que as atitudes deles, assim como muitas das nossas, são pautadas em uma baita coerência. Não, não. Porque a gente, erroneamente, a gente não cresce aprendendo a se relacionar, não. Então com os homens não é diferente. Com os homens é na mesma linha. Da mesma forma que as mulheres não aprendem a se relacionar, os homens também não aprendem. Então esse homem, pelos motivos dele, ele terminou o relacionamento. Porém, na grande maioria das vezes, ele não se sente seguro por ter terminado esse relacionamento. Então é aí que entra ele tentar verificar, caraca, mas será que eu fiz o certo mesmo? Mas será que ela não era a mulher da minha vida? Será que eu não exagerei? Será que eu não poderia ter feito por menos? Esse homem, ele vai se questionar sim, porque ele não é um ET. Ele é um ser humano assim como você. Da mesma forma que você tem os seus questionamentos, o seu ex-parceiro, esse homem que você ama e quer reconquistar, ele também tem. Então ele vai sim ficar se questionando, pensando e procurando fatores que mostrem para ele que ele escolheu o caminho certo. Por isso que nesse momento é que você precisa ter atitudes que demonstrem para ele que ele teve a atitude errada. Que ele perdeu e perdeu muito. Só que em vez de você ter essas atitudes que demonstram que ele perdeu pra caraca, não. Você tem atitudes que reforçam completamente a atitude que ele teve. Em vez de você, nesse momento, ser uma mulher que se valoriza, que olha pra você, pelo contrário, você é a mulher que quer ficar correndo atrás dele. Então, se ele terminou por achar que você era uma mulher muito sufocante, por exemplo, e está com dúvida se ele tomou a decisão certa ou errada, é óbvio que o fato de você estar correndo atrás dele, o fato de você não estar dando espaço para ele, vai reforçar essa ideia. Se ele terminou com você porque você é uma mulher extremamente ciumenta e depois do término você ainda fica tentando controlar ele, mandando mensagem, ué, eu vi que você tá com fulana, o que você tá fazendo com fulana? Você simplesmente vai demonstrar para ele, em letras garrafais, em letras neon, que sim, ele teve uma atitude completamente coerente. Que a atitude dele foi a mais sensata. E é essa certeza que ele estava buscando.
Então, após você reforçar a ideia central dele, você acha que ele vai querer voltar com você? Você acha que ele vai sentir a sua falta? Óbvio que não! Ele vai querer seguir em frente, porque na cabeça dele vai estar tudo certo. Então você precisa ter atitudes, um conjunto de atitudes que demonstrem que, opa, pera, será que eu tomei a decisão certa? Que ponha uma pulga atrás da orelha dele mesmo. Ah, será que eu deveria ter terminado mesmo com ela? Ah, Larissa, que atitude? Me dá exemplo, eu quero exemplo. Eu te dou exemplo. Se você era a mulher que não se cuidava, e olha, quando eu falo cuidado, vai além do estético, tá? Porque primeiro a gente tem que se cuidar, não é por causa do outro. Não é para agradar ao outro, é para você se agradar. Porque quando você se cuida, você mexe no seu senso de merecimento. Porque você mexe na sua autoestima. Então, se antes você não se cuidava, não olhava para você, agora você vai se olhar. Se você está descontente com o que você olha no espelho, está na hora de você olhar e se agradar com o que você olha no espelho. Ou você vai mudar a sua interpretação do que você olha, ou de fato você vai mudar a sua estética para se tornar aquilo que você quer se tornar. Então, um dos primeiros passos é isso. Siga uma linha. E agora eu tô falando estética mesmo, tá? Estética. Siga uma linha estética que faz sentido pra você. Se você é a mulher que gosta do cabelo curto e deixou de se cuidar e tá com esse cabelo longo aí que você nem gosta, mas tá com ele longo por causa de preguiça, passa a tesoura nesse cabelo pra você olhar pro espelho e se sentir maravilhosa. Se você é a mulher que gosta de ficar mais magrinha, porque você se sente maravilhosa assim, que você fique. Se você é a mulher que quer botar silicone, ou se você quer tirar a sua prótese, que você faça. Mas que você faça no intuito de você olhar no espelho e você se sentir bem com você mesma. E você se olhar e se enxergar. Se enxergar como uma potência. Se enxergar como uma mulher maravilhosa, porque você é. Só que você vai se apagando. E quando a gente vai se apagando, a gente não pode esperar que o outro nos enxergue. Porque a gente se apaga. E a primeira a não se enxergar quando se apaga somos nós mesmas. Então o outro não vai olhar. Porque o outro olha o que eu escolho refletir. E se eu não estou escolhendo refletir nada, ninguém vai enxergar nada. Então um dos primeiros passos, o primeiro passo é você se olhar. Se olhar esteticamente, se encarar. Você está gostando do que você está olhando? Você está gostando do que você está enxergando? Ah, Larissa, eu gosto do meu cabelo cacheado, só que eu vivo com ele alisado para agradar fulano, beltrano. Por que, gente? Mas que palhaçada! Fica com seu cabelo cacheado, seja maravilhosa do jeito que você é. Ah, Larissa, eu não gosto do meu cabelo cacheado, só que eu tô com o meu cabelo cacheado para agradar fulano. Meu amor, então tu tira o cacheado dele. Mas faça coisas que te deixem viva. Faça coisas que façam você olhar no espelho e se reconhecer. Porque a pior coisa não é a gente perder o outro. Ter a sensação que estamos perdendo o outro. A pior coisa é nós termos a sensação que nós estamos nos perdendo. E nós vamos nos perdendo. Quando a gente começa a se moldar, quando a gente começa a se podar para entrar em caixas que não são nossas. Então, às vezes, quando o relacionamento acaba, e eu enxergo muito isso como uma oportunidade. Uma oportunidade para você trazer uma luz para você e, às vezes, jogar uma luz que vai até doer, que vai ser uma luz na sua própria hipocrisia. Vai ser uma luz nas áreas que você deixou ser podada. Vai ser uma luz nas áreas que você deixou que as pessoas te mutilassem. Então esse é o momento de você se olhar.
É o momento de você se escolher e perceber, beleza, ok, terminou. Quero de volta? Quero de volta. Mas o que eu preciso fazer para ter esse homem de volta? O que eu preciso fazer? E começar com estratégias. A primeira estratégia é essa, é você se olhar. Uma outra estratégia, olha só, tô te dando um negocinho delícia aqui de bandeja, tá? Só sem vergonha. Tu valoriza isso, você tá entendendo? Eu tô aqui como? Te dando vários bagulhos de bandeja, com meu cabelo grudando no gloss aqui, linda de bonita. A segunda coisa que você precisa fazer é parar de girar a sua vida em prol do ex. Não é porque você quer voltar com ele, não é porque você ama loucamente esse homem que você precisa fazer com que ele seja o centro da sua vida. São coisas completamente diferentes. Não é porque você quer reconquistar que agora ele é o Deus da sua vida e tudo que você faz é em prol dele. Negativo. Então, outro passo que você precisa adotar para ele perceber o que ele perdeu é você parar de endeusá-lo. É você entender que não é por ele as coisas que você faz, é por você. Se você quer voltar com ele, não é especificamente por ele. É porque ele te traz uma sensação bacana. É porque ele, quando você está com ele, você gosta da sua versão. Mas não é por causa dele. Você precisa ser o seu principal motivo. Então, nesse sentido, é você também parar de usar as suas redes sociais. E agora eu pego vocês, porque eu sei que você faz esse negócio, esses três, eu sei porque você me fala, tá bom? Não julgo, porém dá vontade de dar um tapa na cara de vocês estão entendendo? Por quê? Porque vocês ficam usando a rede social de vocês, em vez de usar como ferramenta para vocês mostrarem o quanto a vida de vocês está interessante, o quanto a vida de vocês está acontecendo, o que você faz? Vai sem vergonha. O que vocês fazem? Vocês pegam essas benditas das redes sociais para ficar alfinetando o homem. Então, o que acontece? Ele percebe a alfinetada. Ele percebe a indireta. Até mesmo porque, quando você joga a indireta, é uma indireta muito da direta, né? É direcionada. Então, esse cara vai perceber que você ainda tá, no papo. E qual é o problema dele perceber que você mataria e morreria por ele? Qual é o problema disso? É que ele fica numa zona de conforto muito grande. E isso é um perigo. Porque homem gosta dessa sensação de desafio. Ele gosta da questão da conquista. É um negócio, né, de macho alfa. Ele gosta de conquistar, de desafio. E quando você proporciona essa zona de segurança para ele, ele fica na zona de conforto dele. Então, acontecem duas coisas. Primeiro, ele vai saber que ele não precisa fazer muita coisa quando o assunto é você, porque ele sabe que você tá ali. E segundo, ele começa a ver você como um stepzinho. Ele começa a ver você como uma válvula de escape. Então, ele não vai voltar com você porque ele gosta de você, ele te ama. Não. Ele vai voltar com você quando ele bater todas as freguesias, quando ele testar relacionamentos com inúmeras outras mulheres e perceber que não deu certo. Aí, quando ele percebeu que não deu certo com outras mulheres, o que ele vai fazer? Aí vai lembrar de você. Fulana. Vai lá, fulana. Então, esse é o problema de você dar essa zona de segurança para ele, essa zona de conforto. Porque ele vai acreditar, e isso é o que você tá comunicando para ele, que fique claro, tá bom? Que ele não precisa fazer nada, ele não precisa se esforçar, isso é um perigo. Porque é muito complicado a gente dar a liberdade do outro achar que pode sair e entrar na nossa vida a hora que quiser. Quando bem entender, isso é um perigo. Porque de fato, é o que as pessoas fazem. De fato, é o que ele vai fazer. Ele vai sair da sua vida quando quiser, ele vai voltar quando quiser, ele vai sair, ele vai ficar uma zona. E você cada vez mais vai ficando mais fragilizada, mais vulnerável. E se enfiando num casulo onde você não se enxerga, onde você não se valoriza. Então você precisa acabar com esse ciclo. A partir de hoje,
A sua rede social não é sobre o seu ex. Não é sobre alfinetar o seu ex. É sobre você. É sobre compartilhar momentos da sua vida. Ah, Larissa, mas isso não é alfinetar? Não, porque as intenções são diferentes. É muito diferente eu postar foto, sei lá, dessa borracha aqui com o intuito de alfinetar o meu ex. Aí eu vou escrever aqui, sei lá, fulaninho, a letra do fulano, sei lá. Aí eu vou tirar uma foto com a borracha. A minha intenção é alfinetar o fulano. Ah, pra fulano faz diferença? Não sei, não faço ideia. Mas pra você faz. Porque a partir do momento que você toma uma atitude direcionada ao outro, você fica esperando um retorno. A partir do momento que você tomar uma atitude para jogar uma indireta, você vai esperar a confirmação da indireta, amor. Então você começa a entrar num ciclo de fazer e querer verificar. Ou seja, cada vez mais, todas as suas atitudes, a altitude é ótima, né? E todas as suas atitudes começam a ficar sendo sempre baseadas no seu ex. E por que eu tô falando que a intenção é diferente? Porque uma coisa é você postar a foto dessa borracha intencionada para ele ver. Outra coisa é para você compartilhar um momento da sua vida. Poxa, eu tava estudando aqui um livro, lendo um livro maravilhoso. Caraca, inclusive, eu tô com um português legal hoje, hein? Inclusive doeu aqui no âmago. Mas tudo bem. Inclusive, caraca, apaguei aqui o que eu escrevi de lápis com essa borracha. Nossa, essa borracha do meu ensino médio, gente. Que recordação, que nostalgia. Você consegue perceber que são intenções diferentes e que essas intenções diferentes geram sentimentos diferentes em você? Quando você está postando uma indireta, você fica esperando um retorno do seu ex. Isso traz ansiedade. Isso nutre coisas que não são bacanas dentro de você. Agora, quando você está compartilhando a sua vida, aí o negócio é diferente. Porque você está reforçando quem você é. Você está reforçando a sua autopercepção de valor. Você está reforçando a sua autoimagem. Mas só que de uma forma positiva. Então as suas intenções, elas contam e contam muito. Porque sabe quando que o seu ex vai entender o que ele perdeu? Quando você de fato começar a se comportar como uma mulher que tem um valor muito grande agregado. Porque sabe por que ele acha que não perdeu nada? Sabe por quê? Porque ele não enxerga em você um baita de um valor. Essa é a realidade. Mas só que não é porque ele não enxerga que não tem, não. Não é isso não. Agora, existe uma comunicação aí. Lembra que eu falei daquela questão do que a gente reflete lá no comecinho? Pois é. A gente reflete coisas. Nós comunicamos coisas. Se você não se enxerga como uma mulher de alto valor, como uma mulher que é uma mulher diamante, que tem um altíssimo valor agregado, você não vai se comportar como uma mulher de alto valor. Você não vai se comportar como uma mulher de alto valor agregado. Você não vai se comportar como uma mulher diamante. Porque aquilo que você pensa vai ser projetado em atitude. É assim que funciona. Se você pensa que quem perdeu foi você e não seu ex, você vai se comportar como se você tivesse perdido. Então, como serão essas atitudes? Serão atitudes de correr atrás, de ficar se humilhando, de ficar aceitando propostas que não são tão bacanas, de ficar aceitando papelzinho de ficante, de ficar aceitando o papel de amiga. Isso é quando você nutre o pensamento de que quem perdeu foi você. Agora, quando você nutre o pensamento de que, opa, peraí, calma aí que também não é bagunça. Ok, estou sentindo falta, tudo bem. Quero de volta, tudo bem. Só que eu também não sou qualquer uma. Eu tenho muita coisa pra entregar em um relacionamento. Então se ele tá indo embora, não é só eu que perco, não. Ele perde pra caraca também. Então quando você começa a nutrir esse tipo de pensamento, você começa a enviesar as suas atitudes dessa forma. Então você para de correr atrás.
Você para de se humilhar. Você para de ficar respondendo às mensagens esporádicas que ele manda pra você. Porque eu sei que ele manda. Tem homem que manda mesmo. E manda não necessariamente porque está com saudade. Só um parênteses aqui pra você, tá bom? Isso aí eu falo dentro do meu curso muito mais esmiuçado. Mas eu vou te dar só um spoiler. Nem sempre as mensagens que ele manda pra você falando que está sentindo saudade significam de fato que ele está sentindo saudade. Porque não importa o que ele fala, importa muito mais o que ele faz. Então esse homem muitas das vezes volta para verificar se você ainda tá na dele ou se você ainda não tá na dele. E olha, você não precisa fingir não, tá bom? Você não precisa fingir que você não gosta, que você não ama, que você não quer voltar. Mas existe uma grande diferença em quero ficar com você, escolho ficar com você e preciso ficar com você. Necessito da sua companhia. Existe uma diferença gigante. Então você escolhe. Mas lembra, as suas atitudes, elas são reflexo dos pensamentos que você nutre. Então enquanto você não se olhar mesmo, não parar para refletir, mas pera, calma aí. Qual é o meu valor? O que eu tenho para agregar? Enquanto você não perceber qual é o seu valor, não espere que ele vai perceber. Porque ele não vai. Porque às vezes nós queremos cobrar do outro o valor que a gente não se dá. Às vezes a gente quer cobrar do outro o que a gente não se dá. Se você acha que a outra pessoa vai entregar, óbvio que não, a gente não se entrega. Se você não escolhe se preservar, se você escolhe ficar sendo amiguinha dele e vendo as sacanagens que ele faz, e se você escolhe ser amiguinha dele e ficar compartilhando com ele segredos íntimos quando ele sai com outra mulher, se você escolhe estar nesse local, se colocar nesse lugar, por que a outra pessoa vai ter que pensar em te preservar? Se você não está escolhendo se preservar, é uma escolha. É uma escolha. Sabe quando o seu ex vai perceber o quanto ele perdeu? Quando ele perceber que você parou de mandar mensagem. Quando ele perceber que o seu Instagram não tem mais indireta pra ele. Quando ele entrar na sua rede social e não ver mais nada que lembre o relacionamento de vocês. Quando ele enxergue no seu Instagram, na sua rede social, quando ele enxergar uma mulher completamente mudada. Uma mulher que viaja, uma mulher que sai com as amigas, uma mulher que se escolhe. Aí sim. Porque você lembra? Só recapitulando aqui pra você. Talvez você tenha esquecido, então acorda. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção agora. Abre esse olho, abre esses ouvidos agora. E preste atenção nesse momento. Ah, Larissa, dormi a live toda. O que eu preciso levar pra casa? Isso que eu vou te falar agora. Então presta atenção. Lembra? Quando o homem termina um relacionamento, ele vai sentir dúvidas depois. Ele vai se questionar se ele fez a coisa certa ou a coisa errada. Vai existir esse questionamento. Vai existir. E ele vai procurar fatores que reforcem, que validem a atitude que ele teve. Que foi de quê? De terminar com você. Só que nesse meio tempo, nessa meiuca de quando ele tá procurando fatores que reforcem ele ter terminado com você, dependendo do que você faça, você de fato mostra para esse homem que foi uma decisão extremamente sábia ele ter terminado com você. Porque geralmente, depois do término, você quer ficar mandando mensagem, você quer insistir em invadir o espaço dele, você quer frequentar a casa dos pais, da família, sem ser convidada, para você estar ali perto. Então, ele pega esses fatores que você entrega para ele, essas atitudes que você entrega para ele, ele avalia essas atitudes e percebe, opa, eu não tomei uma atitude errada não. De fato, eu deveria ter terminado com ela. Olha só o que ela faz. E as atitudes que você está tendo agora vão validar ou invalidar ele ter terminado com você.
Só que, a partir do momento que você sabe disso, que as atitudes que você tem depois de término vão super influenciar, a partir do momento que você tem ciência disso, que você está presente para isso, você começa a jogar isso a seu favor. Porque se ele terminou por você ser talvez uma mulher muito insegura, por talvez você ser uma mulher muito controladora, ciumenta, que não se cuidava mais, ele, quando procurar esses fatores de verificação e perceber que, peraí, mas calma aí, eu terminei com essa mulher e agora ela tá assim, meu Deus do céu, que cagada que eu fiz. Porque vai ser esse nocaute no ego dele que vai acontecer. Você vai gerar nele uma dúvida. E ele, a partir dessa dúvida, ele vai querer verificar mais profundamente se o que você está mostrando é só máscara, essa mulher poderosa, maravilhosa, que está aproveitando a vida, é só papinho de Instagram, ou se de fato você se transformou nessa mulher segura de si, que se valoriza, que se cuida, que se olha. Por isso também que é muito importante, e eu defendo piamente, você se transformar numa mulher segura. E não em você fingir ser uma mulher segura. Porque quando você finge, você interpreta uma personagem. E qual é o problema das personagens? Elas não são sustentáveis. Então quando esse cara, lembra, ele vai para 3 pilares ali, 3 passo a passo, vamos colocar assim. É um caminho que ele vai percorrer. Qual vai ser o primeiro caminho? Ele vai ter dúvida. Será que eu fiz certo ou será que eu fiz cagada? Será que eu deveria ter terminado ou será que eu fiz uma má escolha? Ele vai ter dúvida. O segundo passo, o que ele vai fazer? Ele vai verificar. Ele vai verificar ali no superficial. Se de fato ele teve uma boa escolha ou uma escolha não tão sagaz assim. E dependendo do que ele encontrar com esse compilado de informações que as suas atitudes vão comunicar, ele vai querer dar mais um passo, que é verificar mais profundamente se de fato você é isso tudo que você está demonstrando. Só que quando você nutre uma personagem, quando você só segue uma estratégia, um método assim superficial, que não é o caso do meu, que fica muito claro, quando você segue um método superficial, que é só finge que você é isso, finge que você é aquilo, quando chega nesse terceiro passo, quando ele vai verificar, aí meu amor, as chances que você tinha de reconquistar o homem que você ama simplesmente vão água abaixo. Porque ele vai verificar, não, era aquilo mesmo. E continua ciumenta pra caramba, continua insegura pra caramba. E primeiro encontro que eu tive com ela, depois que a gente terminou, pra eu tentar, averiguar o que tava acontecendo, ela perguntou quem era aquela menina na foto comigo no Instagram. Controladora ainda. E não, quero não. Então, para o seu ex perceber de fato que ele perdeu, você precisa entender que ele perdeu mesmo. Você precisa encarar como não foi só você que perdeu uma pessoa bacana ao seu lado. Ele também perdeu pra caraca. Porque quando a gente não enxerga o nosso valor, a gente supervaloriza o outro. A gente acha que a outra pessoa é a última Coca-Cola no deserto, que é a última bolacha do pacote, que é o cara. Só que lembra, escolher estar com alguém é completamente diferente de ter a necessidade de estar com alguém. É completamente diferente. E enquanto você tiver a necessidade de estar com o seu ex, não é algo bacana. Porque a tendência é que você transforme ele num sol da sua vida e você orbite em volta dele. Isso é muito perigoso. Por muitos outros fatores que, se eu fosse começar a falar agora, ia ser 1 hora de live, mais 1 hora de live. Então lembra, se você quer mesmo que o seu ex sinta sua falta,
se você quer mesmo que ele perceba o que ele perdeu, você precisa entender que ele perdeu. Você precisa entender que você não é qualquer uma, que você não entrega qualquer coisa. Você precisa entender que você é única, que você tem o seu valor. E não é porque ele não está com você por enquanto que o seu valor diminui, não. Porque o seu valor não é condicionado a algo ou a alguém. O seu valor é simplesmente seu. Basta você enxergá-lo. Porque o que acontece na grande maioria das vezes? Você não enxerga. Aí, por você não enxergar o seu valor, quando você está dentro de um relacionamento, você não é uma mulher bacana de se relacionar. Porque por você não saber o seu valor, você acha que você é facilmente trocável. Você acha que facilmente a outra pessoa vai te deixar. Então, quais são as consequências disso? Você se torna pegajosa mesmo. Você se torna controladora mesmo. Você se torna ciumenta. Por quê? Porque você é insegura. E muito da nossa insegurança, às vezes, é a nossa falta da gente mesmo. É a gente não entender de fato o que a gente tem para agregar dentro de um relacionamento. Porque quando a gente não sabe o que a gente tem para oferecer, a gente acha que sempre é a gente que tá perdendo. Que era o outro que fazia o nosso mundo girar, quando na verdade não deveria ser. Deveríamos ser nós mesmos. Então, olha, não sei se fez sentido tudo isso que eu falei pra caramba aqui. Não sei se fez sentido, espero muito que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido, tu compartilha desse vídeo, porque tu é uma sem vergonha, porque tu sai do vídeo, tu não compartilha, tu é uma safada. Tu não curte, sem vergonha. Tu não se inscreve no canal lá na outra plataforma, sem vergonha ao quadrado. Você tá entendendo? Sem vergonha. Então tu compartilha esse vídeo se fez sentido pra você e põe embaixo, aqui ó, nos comentários depois, o que fez sentido pra você, que chavinha virou pra você, que é muito legal pra mim saber, pra eu saber no caso. Pra eu saber que foi importante pra você, que te impactou de alguma forma. Porque é bacana, porque me estimula a fazer mais vídeos, me estimula a movimentar o canal, me estimula a movimentar as postagens, porque eu sei que está impactando a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.